Vamos ver quem vai estar entrando junto conosco nesse dia maravilhoso, dia de Santa Faustina, e nós queremos falar sobre Santa Faustina e o triunfo da misericórdia. Pessoal, essa live aqui eu não estava preparado para fazê-la, a gente está com o tempo aqui meio corrido de alguns trabalhos aqui dentro da editora, mas assim, sinceramente, eu senti um desejo imenso de partilhar esse conteúdo com vocês. Por quê? Porque eu já vivi experiências concretas sobre isso e eu sei que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas que são seguidores aqui do canal. Então, sejam muito bem-vindos, uma boa noite, Deus te abençoe com a graça do seu coração, cheio de ternura, de amor e de misericórdia, porque esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que por intercessão da Santa Faustina, Deus abençoe muito você e a sua família, com graças assim generosas, das quais nós conheceremos só no dia que nos apresentarmos diante de Deus. Eu gostaria de rezar uma Ave Maria, consagrar todo esse ensino ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem, Mãe de Deus, a fim de que ela nos dê sabedoria o suficiente para que possamos falar as verdades da Santa Igreja relacionada à misericórdia. Pedir a ajuda de Nossa Senhora e dos nossos santos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Queridos, como sempre nós pedimos a vocês generosamente que não se esqueçam do like, lembrando que cada like que vocês oferecem na live, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ajuda na distribuição. Talvez alguma pessoa esteja passando pelo YouTube e veja essa live como convite e se interesse em entre. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo mesmo. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou um palestrante católico, casado, 2 filhos maravilhosos, e hoje eu quero oferecer a você uma pregação sobre o triunfo da misericórdia e que ele ocorra nas nossas vidas. Durante muito tempo da minha vida, queridos, eu meio que excluí a pregação da misericórdia divina do meu vocabulário. Eu quase não a fazia e foi simplesmente no ano da misericórdia que eu voltei um pouco mais para esse assunto e de fato o achei fascinante e confesso para você que é uma das pregações que eu mais amo fazer, porque é um atributo maravilhoso da generosidade desse nosso Deus que é todo amor. Aí você poderia me perguntar, Anderson, mas não tem um problema entre você ficar falando sobre a pregação da misericórdia num tempo em que os pregadores estão meio adocicados e que só fala sobre isso e não fala sobre outro tema? É justamente esse que eu achava o grande problema. Porque os pregadores que falam sobre a misericórdia, eu nunca vi eles falando sobre a justiça de Deus ou sobre o inferno. E como eu achava isso muito problemático, eu ficava um pouco chateado. Por quê? Porque privavam as pessoas da luz da verdade integral da igreja, né? E por que eu falo dos dois? Porque eu já vi frutos nas duas pregações. Então eu quero partilhar isso daqui com vocês, porque eu nunca vou deixar de falar das verdades que a igreja me pede. Eu não entrei na igreja católica para ensinar a igreja como se comportar. Eu entrei dentro da igreja católica, pela graça de Deus, persevero nela pela graça de Deus, e eu sou filho da Santa Igreja. E aquilo que ela me ensina, com muito amor e com muita dedicação, eu trarei para vocês aqui no meu apostolado. Então veja bem, eu quero falar primeiro sobre a pregação da justiça. Eu acho que muitas pessoas que acompanham o meu canal já tiveram a oportunidade de assistir uma pregação que eu fiz sobre o inferno. E o interessante é que esta pregação sobre o inferno foi um seminário que uma das pessoas que passou pela minha vida que eu mais amei, que é o Paulo Falbo, que se encontra hoje na Misericórdia de Deus, me convidou para que eu fizesse esta pregação e eu fui no grupo de oração Alegrai-vos no Senhor e fiz um seminário sobre os novíssimos. E o incrível é que a quantidade de pessoas que estavam na igreja foi aumentando cada semana mais e se verificou o fruto muito bonito de uma senhora, quando eu fiz a pregação sobre o inferno,
que ela chegou e deu um testemunho público, gente. Ela falou, havia 40 anos que eu não confessava esse pecado. E ela disse que ela sentia, assim, o testemunho dela é muito bonito, porque ela falou que em 40 anos ela vivia com uma angústia e que aquilo não saía de dentro dela, e que na pregação sobre o inferno, quando eu falei que muitas pessoas vão ao inferno por causa de pecados ocultos que nunca falaram na confissão, ela resolveu confessar. E aí ela veio e depois deu testemunho, a igreja estava cheia, de que depois que ela confessou, ela falou, foram 40 anos de uma angústia mortal e que eu fui livre daquilo, porque infelizmente eu não estava bem orientada sobre esse pecado que eu estava negando durante tanto tempo na confissão. E aí depois essa pregação foi para a internet e os frutos foram abundantes. Teve uma mãe que estava assim muito chateada com os rumos que a filha dela estava tomando. A filha dela estava fumando maconha e estava envolvida com o pecado de impureza. E a mãe dela era uma mulher de prática da fé católica, o pai também, e não aguentando mais ver a rebeldia da filha dela, ela pedia para a filha dela assistir a pregação, e a filha dela não queria assistir, tinha dado frutos na vida dela essa pregação sobre o inferno, escuta bem isso. E ela falou assim, bom, se você não assistir essa pregação, eu vou cortar a sua mesada. Olha a estratégia da mãe dela. E a menina viu a pregação, emburrada, e começou lá a ver a pregação sobre o inferno. Pro meio da pregação em diante, aquela menina começou a chorar. E depois que ela teve o seu momento de arrependimento, porque a graça do Espírito Santo veio sobre a vida dela, ela foi procurar um sacerdote para a confissão e começou a ter uma vida inserida na fé, procurando o caminho da virtude, o caminho da porta estreita, o caminho da santidade. Então você vê que esta pregação sobre o inferno gerou um fruto tanto na senhora que estava presencialmente no evento, como na vida dessa menina. Certo? Agora, e a pregação da misericórdia? Ela também tem muitos frutos, principalmente em quem, Anderson? Em pessoas que estão desesperadas por causa de um engano altamente demoníaco. Esse pecado do desespero, eu até fiz uma anotação aqui, que é uma frase de São Bernardo de Claraval. Depois eu vou dar esse relato, mas escuta isso daqui antes, ó. É o pecado do desespero que conduz o homem ao inferno. Mas por que ele conduz o homem ao inferno? Eu fui buscar no Google mesmo o significado da palavra desespero. Ele vai dizer assim, ó, estado de consciência que julga uma situação sem saída. Bom, eu fiz um pecado, não tem mais chance para mim. Não tem mais saída. Eu não vou conseguir mais remediar. Deus não vai me perdoar esse pecado. E são tantas coisas que o demônio coloca, gente, porque nós não podemos esquecer que no Evangelho de São João, no capítulo 8 e no versículo 44, Jesus o chama o pai da mentira. E quando o diabo começa a jogar na nossa inteligência, fazendo fantasia na nossa mente, isso que é terrível, porque eu já experimentei tentações desse nível, que assim era insuportável, parecia que era uma realidade, aquilo fica pulsando com tanta força, com tanto vigor, que parece que aquilo é uma verdade assim que não dá para você refutá-la. Mas na verdade é uma tentação demoníaca. E tem muitas pessoas que sofrem disso. Por isso que um dia, enquanto Santa Faustina estava no seu local de escrever, no seu escritório, dentro do convento, você imagina a fúria do demônio contra isso, que começou a tremer, vamos dizer assim, o escritório dela. E ela sentindo aquilo, porque ela foi uma mulher que viveu lutas terríveis com o diabo. E o que o Satanás gritava para Santa Faustina? Faustina, não escreva sobre a misericórdia, escreva sobre a justiça. E quem que eram as pessoas que estavam dando preocupação para o diabo? Talvez eu e você. Porque Santa Faustina sabia muito bem do conteúdo da misericórdia, mas o diabo não queria que esse conteúdo fosse para frente, ele não queria que as pessoas escutassem isso, eles queriam só uma pregação baseada no rigor da justiça divina, mas não na misericórdia. E assim, são ocasiões que Deus permite nas nossas vidas, e eu falo até como durante anos eu viajei palestrando, recentemente eu também já comecei a voltar a palestrar, mas que Deus permite nos ver coisas que você fala assim, como é verdade isso? Eu fui fazer uma pregação em Cuiabá,
um retiro que tinha anualmente lá, inclusive agora em 2 semanas eu estarei indo lá para Cuiabá. Quem for de Cuiabá que estiver aqui vendo essa live, depois eu vou soltar um banner no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, @AndersonPregador, porque eu vou divulgar essa live, esses dias de pregação que eu estarei em Cuiabá. E aí eu estava falando sobre a misericórdia, mas essa pregação, gente, da misericórdia, ela banha a nossa alma com tal deleite no amor, na bondade de Deus. E quando eu terminei de fazer esta pregação, veio um rapaz conversar comigo, ele estava chorando, e ele me deu um abraço forte, forte mesmo. Ele me apertou e começou a agradecer. E naquele momento, só para você saber bem, quando um pregador ele recebe um tipo de abraço e essa pessoa começa a agradecer, dentro da cabeça dele, os que têm noção, ele já faz uma oração no momento. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez do seu pobre servo. A gente imita a Nossa Senhora porque sabe que tudo é graça. Mas naquele momento, Nosso Senhor acaba nos usando como instrumento, e ele foi lá, me deu um abraço. E ele falou assim, eu pensei que Deus não iria me perdoar. Eu já estava desistindo. Eu cheguei e falei assim, por quê? Ele falou, eu sou um homicida, eu já matei. E quando ele falou aquilo, a primeira coisa que me veio na minha memória foi o primeiro santo da Igreja Católica. É incrível como Deus trabalha, porque ele poderia ter escolhido para ser o primeiro santo da igreja uma pessoa que nasceu num berço de uma família virtuosa, que não tinha encontrado mácula na sua vida, que tivesse tido um comportamento ilibado, uma pessoa toda reta, mas não, gente. Eu lembrei em primeiro lugar do primeiro santo da igreja, que é São Dimas, que ele não teve nenhuma vida longa virtuosa, ele foi canonizado em virtude da sua humildade, ao lado do Senhor Jesus, condenado numa cruz como malfeitor, e o Senhor vê a humildade daquele homem e diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E às vezes eu fico me perguntando, meu Deus do céu, por que Jesus, na sua sabedoria eterna, porque é Deus, canoniza o primeiro santo da igreja como um ladrão? É para não excluir ninguém da possibilidade da santidade, que verdadeiramente, mediante um arrependimento, a humildade, o conhecimento de si, a grandeza da graça de Deus, a confiança na sua misericórdia, todos nós podemos nos santificar. Essa que é a realidade. E quando aquele moço me diz isso, eu dei um abraço nele e comecei a conversar com ele sobre a misericórdia, o encomendei para a confissão e eu vi aquela alma verdadeiramente aliviada. Aliviada. E talvez uma pregação sobre a justiça ou sobre o inferno naquele momento não caberia. E Deus proporcionou, porque Deus, na sua providência divina, sabia que naquele encontro teria uma pregação sobre a misericórdia, e ele levou aquela alma para escutar isso, a fim de que ele, arrependendo-se do seu pecado, tivesse gratidão a Deus, como vai dizer São João da Cruz, amor se paga com amor, para que ele pudesse corresponder ao amor divino e seguir nosso Senhor Jesus Cristo na pegada da sua santidade e, como gratidão a Deus, ter uma vida nova em Cristo. Se o Senhor veio e me transformou, eu quero entregar toda a minha vida e exaltar a misericórdia, porque eu fiz um pecado que clama aos céus. Um pecado que clama aos céus. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, mais uma vez a gente vem para Santa Faustina, disse para Santa Faustina, Faustina, diga aos homens que se eles tiverem mais pecados do que as areias do mar, que eles nunca tenham medo de se aproximar da minha misericórdia. E eu também, olhando para aquele rapaz, eu lembrei disso. Agora, eu já falei em outra pregação, mas tem muita gente nova no canal aqui. Olha que coisa bonita. Queridos, você já pensou para imaginar no tipo de palavra que Jesus usa? E eu não sei como que é você, mas eu já parei tanto para pensar nisso. Por que o Senhor usa exemplos tão homeros, tão grandes assim? Poxa, gente, você consegue contar as areias do mar? Eu lembro que eu estava lá na praia de Cabo Frio
E quando eu li isso, eu saí, eu falei assim, nossa, que coisa providencial, né? Eu moro em São Paulo, não tem praia aqui, eu estou quase diante, né, da pousada que eu estava, diante de uma praia, e eu fui para a praia e eu peguei aquelas areias, eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu não consigo contar as areias, os grãos de areias que estão nas minhas mãos. Nem quando a gente joga, que por um pouquinho do suor ainda fica aqueles grãozinhos pequenos, dá para contar. Agora eu comecei a olhar toda a extensão daquela praia, eu falei, meu Deus. Agora você imagina as praias do mundo inteiro, por que Jesus Cristo usa uma linguagem como essa? Eu vou falar para você porque que eu desconfio que isso aconteça. Tem um escritor inglês chamado Chesterton, que ele vai dizer assim, cada santo... Ai meu Deus do céu, agora esqueci a frase. Era numa contracapa de um livro do Padre Pio. Cada santo é caracterizado por se opor a um erro do seu tempo. E aí, uma coisa que eu acho interessante, indo bastante para trás, eu não vejo os santos falarem tanto da misericórdia como vem Santa Faustina, Josefa Menendez e outros santos como Santa Margarida Maria Alacoque, porque o que eu penso? Naquele tempo as almas eram mais virtuosas, o mundo não estava tão tenebroso como está e as pessoas andavam mais em virtude. E Jesus, sabendo que esses tempos seriam um tempo de submento do pecado, porque, por exemplo, isso daqui é a minha opinião. Olha o que vai dizer aqui, por exemplo, São Paulo. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis e inimigos dos bons. E aí São Paulo vai continuar dizendo aqui, ó, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. E fora nessa palavra, que eu acho que a gente está nesses tempos terríveis, Nossa Senhora em La Salette disse que em 1864 um número tão grande de demônios sairia do inferno para devorar os homens na terra, que salvo uma graça particular, esses homens não seriam dominados por essas falanges infernais. E quando eu fiquei meditando bem, porque você já viu, né? Eu falei aqui pra vocês que quando falou do mar eu fiquei pensando nesse negócio das areias e tal. Então às vezes eu pego uma palavra e fico pensando naquilo e pedindo pro Espírito Santo jogar luz para a compreensão aumentar, para a inteligência captar o entendimento. Eu falei assim, meu Deus, salvo uma graça particular, as pessoas não seriam dominadas por esses espíritos imundos. E aí eu entendo o porquê que a misericórdia de Deus, ela ganhou uma força cada vez maior. Não, mas a misericórdia de Deus sempre vai ter a mesma força. Sim, mas a divulgação dela. Entende? A divulgação dela. Porque também Lúcia, acerca de Fátima, ela chegava a dizer que Nossa Senhora deu uma nova eficácia para o rosário. E aí eu fico vendo, essa mensagem da misericórdia precisa chegar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são devoradas pelos pecados, entendeu? E às vezes tá lá no mundão, se converte, teve uma vida assim bem difícil. E aí eu fico vendo como isso é uma graça para livrar as pessoas das forças mentirosas de Satanás, que vem, comete algum determinado tipo de pecado e abandona a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falo isso daí porque eu conheço pessoas que foram assim. Não, eu não aguento mais. Não, eu não vou mais conseguir lutar. Para mim, só resta mesmo viver uma vida no pecado, eu não tenho mais salvação. Desesperaram. Aqui, ó. Julga a situação sem saída, é o desespero. Eu não tenho mais saída na minha vida. Pelo amor de Deus, isso é uma mentira do diabo. Nós temos que confiar na misericórdia, suplicar a misericórdia, rezar para Deus, confiar em Deus, porque se tem uma coisa que chaga o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, é quando nós não confiamos mais nele. Tanto que tem uma história de um rapaz que cometia pecados de masturbação, de impureza. Ele não aguentava mais, aí ele chegou para São Felipe Neri e falou assim, eu desisto, não vou mais vir aqui não, porque eu não consigo vencer isso. E São Felipe Neri disse para ele, para tantas vezes que você cair, estou eu tantas vezes para te perdoar. Porque moralmente, o padre que estuda a moral católica sabe que há determinados tipos de vício que não é da noite para o dia que se cura numa pessoa. O cara viveu a vida inteira lá naquele vício, ele tem uma escravidão elevadíssima. O padre, como ele é um pastor de almas, ele tem que saber tratar com cada pessoa diferente. Não é todo mundo que é a mesma coisa. E aí eu fico pensando na vida das pessoas. Porque desde quando eu entrei na caminhada, o que é de pessoa que saiu da igreja
Às vezes eu estou vendo lá no Facebook, nos stories, pessoas que iam para eventos de igreja, mas com uma vida tão desleixada, uma vida, eu posso dizer para você sem medo de errar, tão escandalosa. E o que você acha que eu sinto quando eu olho para um negócio daquele? Você acha que eu fico dando risada? Ah, se ferrou, olha como que tá, imagina, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse nunca vai ser o sentimento que perpassa dentro do meu coração quando eu vejo uma vida que esteve um dia em graça e foi arrebentada pelo pecado. O meu sentimento é: esta alma desesperou-se e não aproveitou da misericórdia de Deus. E aí dá uma dó. Porque pode ser que essa pessoa seja encaminhada ao inferno porque não confiou na misericórdia do Senhor. Que foi o pecado do desespero que levou ela. E o interessante é que Santa Faustina mesmo, ela relata algo que ocorreu justamente um dia em que Satanás, esse maldito, estava dando uma volta pelo mundo e Santa Faustina repreende o demônio. E diz assim: diabo, o que você está fazendo? Ele falou: estou dando uma volta pelo mundo. Ele falou: para quê? Para chegar naqueles que terminaram de fazer o pecado e os levar ao desespero. E os levar ao desespero. Agora você imagina o que é uma pessoa combater frontalmente contra o diabo. E assim, tem pessoas que brincam sobre a força do demônio, né? O Padre Pio falava: Satanás é um inimigo muito poderoso. Muito poderoso. E quando diz que ele fica procurando pecadores para levá-los ao desespero, essas almas tinham que saber disso e não deveriam permitir-se cair nisso. Deveriam meditar sobre a misericórdia, ler sobre a misericórdia. E claro, uma das coisas que nós precisamos entender é que jamais nosso Senhor Jesus Cristo vai endossar uma alma ao pecado. Vocês compreendem muito bem a passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo chega para aquela mulher que está no pecado e todo mundo com pedras para atacar na mão dela, e Jesus chega: ninguém te condenou. Não, mestre, ninguém me condenou. Jesus fala o quê? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Só que agora me fala uma coisa: se a alma torna a pecar, o que acontece? Se desespera porque você perdeu o lugar? Não. É aquilo que Jesus diz para Santa Faustina: Faustina, diga aos homens que se eles tiverem a quantidade de pecado como as areias do mar, que eles nunca tenham medo de se aproximar da minha misericórdia. Porque eu conheço almas que são escrupulosas, que entram em determinadas fases da vida e que falam assim: não, Deus não vai me perdoar. E a gente tem que ficar insistindo, Eu lembro de um menino que ele até virou protestante. E ele falava assim para mim: Anderson, eu desejaria que Jesus aparecesse para mim e me dissesse: você está perdoado dos seus pecados. Eu falei assim: mas Jesus não faz isso para quase ninguém. Entendeu? Foram poucos místicos que tiveram uma revelação privada de Jesus aparecer. Por que você fica com essa ideia na sua cabeça? E de tanto que esse tormento ficava na cabeça desse menino, que ele não confiava no perdão de Deus, que ele não acreditava na misericórdia de Deus, ele se tornou protestante. Por quê? Porque ele não precisa mais ficar recorrendo ao sacramento, não precisa ficar mais indo diante de padre, não precisa ficar mais com essa luta: eu tenho que ir no padre, que vergonha, tem que falar toda vez de um pecado. Não, eu já me torno protestante, porque dentro da igreja protestante eu não preciso me confessar com o sacerdote, eu confesso diante de Deus. Eu falei assim: que loucura, cara, o menino não conseguiu vencer a batalha mental e Satanás o arrastou para fora da Santa Igreja Católica. E todo o desfrute que ele poderia ter do sacramento da misericórdia, porque é ali que eu vejo a grande atuação da bondade divina para cada um de nós, ali que é a fonte da misericórdia, ali que é a grande graça, esse menino não recebeu. Então, assim, são casos que eu vejo e falo assim: meu Deus do céu, né? Por que as almas não permitem isso? Eu não sei se você tem alguém aqui que é o seu caso, que vive esse dilema, que vive essa dor interior, e aí eu falo para vocês: tem que ter mais conhecimento. Tem que ter mais conhecimento. E olha, gente, a gente está com uma edição aqui, acho que é do próprio pessoal lá da editora do Apostolado da Divina Misericórdia. Não sei se vocês viram, eles lançaram esse livro aqui, mas ficou maravilhoso, né? Com folha de Bíblia. Ele até tem um tamanho menorzinho aqui, que na verdade é o Diário de Santa Faustina. Depois vai ter o link para você, assim, muito confortável, muito bom o tamanho dele, né? Para pegar nas mãos assim, folha de Bíblia e tal. Mas as pessoas precisam ler esse tipo de coisa. A gente aqui na editora,
Inclusive, eu vou até falar uma coisa para vocês, que eu amo esse livro aqui, né? Esse daqui foi o primeiro livro, eu não sei se alguém aqui já leu, mas esse daqui foi o primeiro livro que eu li sobre a misericórdia de Deus, porque quando começou o ano da misericórdia, quando o Papa Francisco trouxe esse ano, eu nunca tinha lido sobre isso. E aí eu comecei a ler, e olha aqui, nesse livro aqui muito bonito, chama O Triunfo da Misericórdia. Antes até de Santa Faustina, Jesus já estava vindo assim, sabe, dando essas clarinadas. E uma das coisas que eu mais amo são essas partes que ele fala para Josefa Menendez. Ele vai dizer assim, ó, quero que o mundo inteiro me conheça como o Deus da misericórdia e do amor. Poxa, é a vontade dele. Então, se ele quer que o mundo conheça ele como Deus da misericórdia e do amor, eu estou querendo cumprir um pouco desta parcela da vontade de Deus para cada um de vocês que me acompanha aqui. Por isso que a gente fica pedindo, dá like, compartilha. Porque nós sabemos que um tipo de live dessa afronta o diabo, ele não gosta desse conteúdo. Porque se Deus quer ser conhecido como Deus do amor e da misericórdia, o diabo não quer. Porque ele quer só pessoas desesperadas que distanciem da misericórdia de Deus e acham que Deus não vai perdoá-las. Agora, o que ele disse aqui, ó? Quero que os homens saibam meu desejo ardente de perdoar e de salvar. Não, peraí, ardente? Por que ele usa palavras assim? Não, eu quero que os homens saibam meu desejo de perdoar. Por que ele coloca ardente? É como um fogo, é aquele fogo que ele mostra para Santa Margarida Maria Alacoque, aquele coração pulsando de amor, pegando fogo de amor. Eis o coração que tanto amou os homens. Eu tenho desejo de te perdoar. Então, se ele tem desejo de perdoar, é quando o homem faz o quê, meu Deus do céu? Quando é que Deus precisa nos perdoar? É quando o homem peca. E é um desejo ardente. E ele vai falar assim, ó, que os mais miseráveis não temam. Você tá entendendo? Se eu tivesse diante de um público, eu ia falar, quem que é miserável aqui? E quem não levantasse a mão, eu ia falar, tu és um orgulhoso. Porque todos nós somos miseráveis. Que os mais miseráveis, eu sou um miserável, Senhor. Eu não posso temer a sua misericórdia. Que os mais culpados não fujam longe de mim. Aqui, ó. Olha, gente, eu pego essas coisas assim, que eles venham todos. Eu os espero como um pai de braços abertos para lhe dar a vida, a paz e a verdadeira felicidade. Está invocando o que aqui, meu Deus do céu? A parábola do filho pródigo. Aquele homem que saiu de casa, que foi para a vida da lascívia, que gastou o seu dinheiro tudo na prostituição, depois ficou pobre e aí estava lá comendo a lavagem de porco, Lucas 15, e tem aquele estalo, né? A graça que veio na inteligência dele, que lembrou da casa, e quando ele retorna, ele está com a cabeça baixa, todo arrependido, o Senhor, o pai abre os braços, nem fala nada do passado dele, manda matar o novilho, dá veste nova, anel novo, sapato novo, e o acolhe. Depois de ele ter ofendido tanto a Deus, qual que era a alegria? Ele voltou. Eu não vou ficar olhando para o passado, vai vida nova. Não concentra nos erros, não. Concentra agora naquilo que você tem que fazer, na vida de oração, na busca dos sacramentos, na reza do Santo Rosário. Nós estamos no mês do Rosário. Na procura da palavra de Deus, na oração cotidiana, na vigilância, na humildade. Procura a vida da graça. Por quê? Porque se cai em pecado quando não vigia, quando não reza. Então aprenda os motivos para ficar firme e reze sempre com confiança em Deus, jamais com confiança em si mesmo. Por mais que uma pessoa reze bastante todos os dias, se ela não tiver a verdadeira humildade, a verdadeira confiança, ela pode cair por presunção, por se achar melhor do que os outros. Mas, Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas deposita o quinhão da sua graça nesse vaso que é feito de barro, porque eu quero te amar, porque eu quero ter uma vida intensa de amor contigo, porque eu quero desfrutar da sua misericórdia, da comunhão contigo, da alegria de te servir, porque Jesus vai dizer aqui, ó, que ele dá a paz e a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade o mundo não pode comprar. Eu fico vendo algumas coisas que acontecem no mundo, porque eu sou produtor de conteúdo, eu não posso só saber o que acontece no mundo católico, no mundo religioso, mas eu vejo tanta separação de casal. É a outra menina que vai para prostituição, sai da prostituição, volta da prostituição, e o outro que eu não sei. É tanta coisa. E ficam correndo atrás. Dinheiro, fama e tal. Nada vai dar a paz para essas pessoas. Nada. Só o príncipe da paz.
E aí eu lembro daquela palavra bonita do provérbio que Salomão vai dizer: vale mais uma casa com pão seco com a paz que uma casa cheia de carne com a discórdia. Tem muita gente com a casa cheia de carne, é muito dinheiro, é muita fama, é muita joia, é muita viagem, é muito carro de luxo, é muito sexo, é muita bebedeira, é muita droga. E quantos desses que se suicidam? Quantos desses que findam a sua vida porque não tem a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, que é o encontro com Deus, que é a amizade com Jesus? Ô mundo maldito, enganoso, pérfido, sedutor, ô diabo mentiroso, asqueroso, desgraçado, que tem enganado as pessoas, sendo que a fonte do verdadeiro amor está no coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus quer, perdoar os nossos pecados e mostrar para nós qual que é o verdadeiro sentido da vida. É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o grande segredo da vida. Olha o que ele vai continuar dizendo para Josefa Menendez, que bonito. Isso daqui se encontra nesse estupendo livro também sobre a misericórdia, O Triunfo da Divina Misericórdia. Eu sou Deus, mas Deus de amor. Eu sou Pai, mas um Pai que ama com ternura e não com severidade. Meu coração é infinitamente santo, mas também infinitamente sábio. E conhecendo a miséria e a fragilidade humana, ele se inclina para os pobres pecadores com uma misericórdia divina. Quando Deus ele vai falar aqui, conhecendo a miséria e a fragilidade humana. Deixa eu te contar uma coisa, meu queridão. Foi Ele que te fez. E Ele te fez frágil, fraco. Sabe por quê? Para que você nunca fosse uma pessoa orgulhosa, que confiasse em si mesmo e que se achasse forte ao ponto de não recorrer à graça divina. Lembra de São Paulo em 2 Coríntios 12? Eu amo essa passagem. Quando ele tem aquele espinho na carne. E quando ele está com aquele espinho na carne, ele diz que ele rogou ao Senhor 3 vezes. Mas que o Senhor não tirou esse espinho na carne e disse para ele: basta-te a minha graça. Eu sei, Paulo, que você é um homem forte, porque eu te fiz forte, porque a minha graça te fez forte. Mas mesmo você sendo um homem forte, que desbravou em missão, que ressuscitou mortos, que expulsava demônios, que tinha dons com fartura, eu precisei te fazer com que você fosse esse homem desse naipe espiritual, dessa envergadura, porque a sua missão era muito grande. Não sei se vocês sabem, mas Santo Tomás de Aquino diz que para cada missão que uma pessoa tem, Deus reserva um tipo de unção para ela. Então, se é uma missão pequena, ele dá uma unção pequena. Se é uma unção gigantesca, ele dá uma unção gigantesca. Paulo tinha uma missão gigantesca, um dos maiores santos da Igreja Católica, sem dúvida. Mas, como Paulo era muito grande, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne dele, para que quando o diabo vinha e arrebentasse para cima dele. E olha que a palavra está aqui, permitiu para que um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do pecado do orgulho, né? Deixa eu ver aqui, Demais, para que não me levasse ao orgulho, foi me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e livrar do perigo da vaidade. Deus permitiu que o diabo colocasse aquilo nele. Sabe para quê? Para que Paulo enxergasse a sua miséria e a sua pequenez e como ele sempre iria precisar da misericórdia de Deus. E Paulo entendeu isso porque ele mesmo diz aqui, olha que coisa mais bonita. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Aqui, Eis uma verdade, 1 Timóteo 1,15, irmãos. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Depois medita essa passagem, Timóteo. A partir do 12 é muito bonita, mas no versículo 16 que ele vai dizer aqui, se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade. Então, se eu encontrei misericórdia, ele sabe o que ele encontrou na vida dele. Foi a misericórdia de Deus que o resgatou. E se eu encontrei, foi para que primeiro em mim Jesus Cristo manifestasse o quê? A sua magnanimidade, a sua grandeza de coração, esse coração misericordioso de Jesus, para todos os que a seguir, e eu servisse de exemplo, para todos os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Que exemplo que Paulo serviria para os outros?
Que exemplo? Pô, cara, tu era um assassino, um perseguidor dos cristãos. Você queria aprovar a morte das pessoas. E aí quando você vê um filme de Saulo, as pessoas sendo apedrejadas e ele aprovando a morte, você fala assim, nossa, como que um cara desse encontrou misericórdia? Foi porque a misericórdia não tem limites. Lucas capítulo 19, verso 10 vai dizer, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha aí quem que ele escolheu, Pedro, Zaqueu, Madalena, Mateus, um monte de curva de rio que formou o colégio dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, mas que depois encontram a misericórdia, querem amar. Porque amor se paga com amor. Nunca me esqueço dessa palavra de São João da Cruz, né? E aí ele vai falar aqui, ó. Ele se inclina para os pobres pecadores com uma misericórdia infinita. Amo as almas, isso é muito bonito. Depois que elas cometeram seu primeiro pecado. Amo as almas depois que elas cometeram seu primeiro pecado. Se elas vêm me pedir humildemente perdão. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Isso daqui que eu acho fantástico. Quando você estiver lendo uma coisa, presta atenção no que você bem assim está lendo. Porque ele não disse aqui, ó. Se elas vêm me pedir perdão. Não é isso. Se elas vêm me pedir humildemente perdão. Gente, Deus nunca despreza um coração contrito e humilde. Porque a gente fala assim, poxa, mas eu sou pecador. E Deus vai louvar a minha humildade? Sabe o que São Francisco de Sales dizia, meus irmãos e minhas irmãs? Ele dizia que Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Olha o que São Francisco de Sales vai dizer, isso daqui é muito forte. Essa pessoa que é humilde, que ela reconhece a pequenez dela, que ela chega diante de Deus contrita, Senhor, mais uma vez eu te ofendi, mas Senhor, o que será de mim? A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho a quem recorrer senão a Sua misericórdia, Jesus. Eu sei que eu já fiz essa falta mais de uma vez, Senhor Jesus. Mas o Senhor vai dizer a Santa Faustina que por mais que tenham pecados como as areias do mar, Senhor, eu fraquejei, Jesus, mas eu me humilho na Sua presença, Senhor, eu peço a Sua misericórdia, eu confio que o Senhor mais uma vez vai me perdoar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, com a cara no pó, fraco. Porque muitas vezes sabe o que acontece? Algumas pessoas começam a caminhar e aí Deus vai e concede graças para essas pessoas. Elas começam a vencer os pecados. Elas começam a praticar virtudes. E muitas vezes, porque a maioria das pessoas não tem boa direção espiritual, e como Satanás é orgulhoso, ele transfere esse espírito maldito para a vida das pessoas, elas começam a se comparar com os outros. Começam a diminuir os outros. Julgam a vida de todo mundo, ninguém presta, ninguém vale nada. Eu já vi isso daí tanto no meio de jovens dentro da igreja, se convertem há tão pouco tempo. E porque a menina usa uma saia e usa o véu dentro da igreja, destrói com a vida de todo mundo. Destrói com a vida de todo mundo, se acha melhor que todo mundo, porque é piedoso, porque reza o terço de joelho. Olha, eu já vi cada coisa dentro da igreja, nesse sentido de pessoas vaidosas, orgulhosas, arrogantes, se acharem acima dos outros. Os santos, eles nunca usavam o outro para se comparar. Eles sempre usavam um santo que era mais elevado do que ele, ou se comparavam mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, para olhar para si e falar, eu não sou absolutamente nada. Aí essas pessoas começam a olhar para os outros, julgam putz, se você já fez isso na sua vida, nossa, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? E graças ao nosso bom Deus, assim, queridos, assim, falando do meu coração, como eu tenho lutado para sair dessa veia. E principalmente nessas leituras de humildade que a gente procura fazer para estudar, porque a gente sabe que essas pessoas orgulhosas não agradam a Deus e a gente tem que lutar cada vez mais. Por quê? Porque Deus concede o seu perdão aos humildes, a gente tem que procurar essa virtude, por mais que a gente vai vendo que quanto mais buscar a virtude da humildade, mais a gente vai vendo que nós somos orgulhosos, mas não podemos buscar nunca. Por quê? Porque dessa maneira a gente recebe esse quinhão da misericórdia. Porque Jesus Cristo disse para Santa Margarida Maria Alacoque, eu te escolhi porque você é um abismo de miséria. E eu acho ela uma das maiores santas da história da igreja, sem dúvida alguma. Né?
me pedir humildemente perdão. Ó, amo as almas depois que elas cometem seu primeiro pecado. Se ela vem me pedir humildemente perdão, eu as amo ainda quando elas choram. Um segundo pecado. E se aquilo se repetir, eu não digo 1 bilhão de vezes, mas bilhões de bilhões, eu as amo e lhes perdoo sempre e lavo no meu sangue o último como o primeiro pecado. Eu não me canso das almas e meu coração aguarda sem cessar que elas venham refugiar-se nele. E isso tanto mais quanto mais miseráveis elas são. Olha o que ela vai dizer, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Isso daqui eu posso falar na minha vida, ó. Um pai não tem mais cuidado de um filho doente do que daqueles que têm boa saúde? Para ele, a sua atenção e as suas delicadezas não são maiores? Assim meu coração derrama sobre os pecadores com mais largueza ainda do que sobre os justos sua compaixão e sua ternura. Bom, eu tenho 2 filhos, a Maria Clara e o Gabriel José. A Maria Clara e o Gabriel José. Se a Maria Clara está toda bem, brincando, está com a saúde perfeita e o Gabriel está doentinho, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para ele, porque é onde ele está necessitando. É assim Deus. Para a pessoa que está no pecado, está sendo invadida por tentações tenebrosas, de desânimo, de todas as ordens, nosso Senhor vai dar uma atenção maior. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus não quer que aconteça com cada um de nós, que nós não pereçamos. E é por isso que a misericórdia para esses tempos é uma graça muito grande. Por quê? Porque Satanás ele tem jogado firme nisso. E por isso que nós precisamos amar muito o sacramento da confissão. O sacramento da confissão. Eu acho bonito quando o Papa Pio XII vai dizer na maravilhosa encíclica da Mediator Dei que é para os padres inocular o desejo da confissão frequente nos católicos, porque os católicos precisam confessar não só quando estão com pecado, mas ir lá receber a graça divina. E bonito isso, é a confirmação disso na vida de São Domingos Sávios, que quando as pessoas perguntavam para ele, mas o que você vai tanto se confessar? Que tanto pecado você tem? Ele dizia, eu não vou confessar, eu vou abraçar a misericórdia de Deus. Não vou confessar os meus pecados, eu vou abraçar a misericórdia de Deus, a graça de sempre estar procurando o sacramento da confissão, mesmo quando está com culpa, quando sem culpa. E é isso que eu vou falar que é bonito para vocês, que é o depósito da doutrina católica, o que a igreja nos ensina como mestra e mãe. E aí, sobre essa questão, algumas pessoas não entendem. Claro, olha o que São Paulo vai dizer aqui, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros algum hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Não podemos deixar esses espíritos diabólicos, essas doutrinas, nos enganar acerca daquilo que a doutrina diz. A doutrina católica fala para se confessar frequentemente. Eu não poderia deixar aqui de falar sobre a questão da misericórdia, lembrando mais uma vez que a gente tem livros assim muito bons. Esse daqui, desse Diário de Santa Faustina, olha assim, eu parabenizo mesmo a editora da Divina Misericórdia, porque fez um primoroso trabalho, essas folhadinhas douradas aqui do lado, né? A minha esposa Thais que ama riqueza de detalhes, amor. Nós temos aqui para vender no nosso site, nós fizemos pedido desse livro, porque assim, ficou demais, então o link está aqui embaixo. A gente tem esse daqui que é o Diário da Grande Misericórdia, muitas coisas que eu tirei aqui da minha pregação foram daqui. Esse daqui também é outra bênção, né, que eu usei bastante aqui com vocês. E tem esse daqui também que é o livro da confiança, né, que fala muito da confiança, porque nosso Senhor Jesus Cristo diz que as almas que mais recebem graças são as almas que mais confiam. Tanto que no quadro que Santa Faustina ditou para o pintor, tem que estar escrito embaixo, né, Jesus, eu confio em vós. Mas a gente não poderia deixar de falar da Divina Misericórdia sem falar da Maria como Mãe da Misericórdia. Como é impressionante a graça da misericórdia de Nossa Senhora diante do coração de Jesus. Eu li uma história que aquilo ali me deu tanto gozo na alma, me deu tanta alegria, que um homem, ele tinha sido ameaçado pelos turcos, pelos muçulmanos de morte.
Não, ele estava sendo ameaçado de morte por outras pessoas. Desculpa, opa, reavendo a história, me perdoe. Ele estava sendo ameaçado de morte por um grupo. E esse homem estava indo para um navio que iam para um país muçulmano e ele teria que virar muçulmano. Por causa que é o lugar onde ele tinha encontrado abrigo e refúgio. E ele está indo e passa diante de uma igreja. E aí ele começa a escutar sobre a misericórdia de Deus. No sermão era sobre a misericórdia de Deus. E quando o padre está fazendo aquele sermão, ele pede para confessar. E aí ele se arrepende dos seus pecados. Os bandidos que estavam atrás dele, era naquele momento ali, não conseguiram achar mais. E aí o padre chega para ele e diz assim: como que você fez? O que você fez? Gente, eu tô achando que eu errei a história, hein? Puxa vida, faz tanto tempo que eu não conto essa história. Oh, meu pai amado, que mancada, gente. Eu acho que algum trecho da história eu perdi. E eu não tô com o livro aqui, olha que mancada. É porque eu tô achando que não tá tendo um ponto de conexão muito concreta com a história na minha cabeça. Mas olha, eu tenho um aqui. Rapidinho, pessoal, vocês me perdoem. Eu não posso começar com uma história tão bonita como essa e errar. Peraí. Eu assim, juro pelos meus filhos que eu perdi o fio da meada dessa história. E eu tava ali pedindo, Nosso Senhor, me lembra direito como que é? Peraí, rapidinho, porque eu tava errando ali. Vocês são pessoas que vão ter paciência comigo, né? Porque, pelo amor de Deus. O devoto de Maria, o desesperado prestes a fazer maometano. Ai, meu Deus do céu, tomara que seja essa daqui. Pelo amor de Deus, me ajude, Senhor Jesus Cristo. A história estava mais ou menos, mas eu perdi um fio da meada. Havia em Valência, na Espanha, um grande criminoso inteiramente desesperado. Para não cair nas mãos da justiça, decidira fazer-se maometano. Seguidor de Maomé, né? Você sabe, muçulmano. Já se dirigia para o porto, a fim de embarcar quando passou casualmente por uma igreja onde estava pregando naquele momento o padre Jerônimo Lopes, da Companhia de Jesus. Ora, o assunto era a misericórdia de Deus. Ouvindo, o pecador foi tocado. Veio lançar-se aos pés do sacerdote, confessou-se e converteu-se. O padre perguntou-lhe que devoção ele praticara para que Deus pudesse assim tratá-lo com tanta misericórdia. Respondeu que as suas práticas de devoção haviam consistido em pedir cada dia à Santíssima Virgem Maria que não o abandonasse. Aqui, queridos, ele estava desesperado. E todo dia, porque ele se recomendou à Virgem Santíssima, a Virgem Maria, refúgio dos pecadores, é o nome do livro. Ele pediu todo dia: Nossa Senhora, não me abandone, não me abandone, não me abandone. Por isso que no mês do Rosário, vocês têm que pegar firme nessa prática. E pedir como esse homem, para que não abandone. Porque uma das coisas mais bonitas que tem aqui agora para falar da misericórdia de Maria é que a gente aprende na fé católica, e isso daí foi o que eu aprendi com Santo Afonso Maria de Ligório, que Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. Só que Nossa Senhora não tem a justiça nela, ela tem a misericórdia. Isso daí quem vai dizer é Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja. Então eu só, como no início da minha live que eu falei, eu me apoio na doutrina católica e não quero ficar inventando moda, pessoal. Então é o que diz, é por isso que nós precisamos de invocar a misericórdia. Então vamos cesar um pouco aqui agora, pedindo isso daqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero orar a palavra junto com vocês. Vou pegar o Salmo 117, que vai dizer assim a palavra: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Arão: eterna é a sua misericórdia. E vei, e vós que temeis o Senhor, repeti: eterna é a sua misericórdia. Senhor, nós queremos glorificar ao teu coração neste dia, onde o Senhor, com tantas dádivas e graças, nos presenteia como a referência da misericórdia, que na verdade a Santa Faustina era chamada secretária da misericórdia. Nós te agradecemos porque por meio dela o Senhor trouxe mensagens tão bonitas ao mundo.
para confortar os pecadores e mostrar o caminho de união contigo, Senhor, que é o seu coração misericordioso. Por intercessão de Santa Faustina, de São João Paulo II, de todos os santos e anjos, nós pedimos agora nesse momento para as nossas vidas, Senhor, a sua grande misericórdia. Santo Agostinho dizia, Senhor, que eu me conheça e que eu vos conheça, Senhor. Não permita, Senhor, que o demônio nos ofusque a beleza da sua pessoa, mentindo para nós acerca de quem tu és. Se revele a nós por misericórdia, Senhor. Nos conceda a graça de ter conhecimento sobre a largueza do seu coração, de como o Senhor é grande. Eu estou fazendo uma live aqui, quem é? Tá bom, peraí pessoal, desculpa aqui. Tá bom. Sobre a largueza do seu coração, te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor venha através da intercessão da Santa Faustina nesse dia e nos comunique as suas graças. Nos comunique as suas graças para que consigamos, Senhor, vencer o pecado e caminhar em santidade e em virtude do seu lado. Mas é só por misericórdia, por isso nós pedimos, nos conceda a misericórdia. Concede a misericórdia para todos os que estão passando por enfermidade aqui nesse momento. Traga a cura do corpo, traga a cura da alma. Conceda-nos, Senhor, a sua misericórdia, expulsando Satanás das nossas vidas e os seus demônios. Conceda a misericórdia das nossas vidas, quebrando todo o trabalho de magia negra, de feitiçaria, de macumba, de saravá. Tudo quanto é praga que foi lançado contra as nossas vidas, Senhor, das trevas, pelo seu sangue misericordioso, quebra, aniquila, Senhor, porque tu sois bons e misericordioso. Senhor, nós pedimos misericórdia pelas nossas famílias que são atacadas, pelos sacramentos do matrimônio que estão passando por dificuldade, pelos filhos das pessoas que estão caminhando na igreja, que estão desviando do caminho da porta estreita. Senhor, tenha misericórdia sobre os nossos filhos, os proteja. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, nesse tempo tão difícil da nossa vida econômica, porque nós precisamos, Senhor, sustentar a nossa casa e todos os que estão desempregados. Eu te peço, Senhor, pela intercessão de Maria Santíssima, tende misericórdia e piedade, Senhor. Tende misericórdia e piedade. De todos os pedidos, Senhor, que são tantas pessoas que vão escrevendo na live, Senhor, que estão agora escrevendo aqui, Senhor, por favor, Senhor, alcança esses pedidos, tenha misericórdia de todas essas pessoas que estão clamando, que estão desesperados, que estão aflitos, Senhor, manifesta a sua graça, manifesta o seu amor, tende piedade de todos nós, Senhor Jesus, com a sua graça. Mas principalmente, Senhor, eu quero pedir mesmo por aquelas pessoas que são desesperadas quando pecam, que são enganadas pelo demônio, que estão afastadas da igreja, que voltem, Senhor, para o seu braço misericordioso como o filho pródigo, Senhor, e desfrute da graça do perdão. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, para todos nós, Senhor, não nos deixe ser enganados com espírito de autoacusação, mas traga, Senhor, para nós a graça da sua misericórdia, para assim possamos desfrutar. Amém. Senhor, você viu que bateram aqui na porta, então eu tenho que sair rápido porque vai com alguma urgência aqui agora, mas um beijo no seu coração e que a misericórdia de Deus estabeleça na sua vida e que Santa Faustina interceda por você e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beijo no coração, salve Maria, amo vocês.